Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou um homem de 28 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos, uma estatura mediana e hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma tela interativa que eu vou usar para fazer as nossas anotações. Então seja muito bem-vindo à aula de hoje. Nosso tema de hoje aqui na aula de Química do SIS 2 Macro é ciclos biogeoquímicos, pessoal. Pelo menos 2 questões aí na tua prova sobre ciclos biogeoquímicos vai aparecer, beleza? Então, para a gente entender melhor aí o que são esses ciclos biogeoquímicos, na aula de hoje a gente vai ver o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, que são alguns nutrientes essenciais para existir aí a vida na Terra, né? Para a manutenção do nosso planeta, beleza? Então olha só, pessoal, iniciando aqui eu queria trazer uma frase muito famosa aí que muitos de vocês já conhecem, que é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem fez essa frase aí, quem falou foi o Lavoisier, né? E ele quer dizer que na natureza a gente não tem como destruir a matéria, mas essa matéria ela pode ser transformada. E quando a gente está falando de ciclo biogeoquímico, pessoal, a gente está falando que esses nutrientes eles vão participar de um ciclo onde há transformação desses elementos químicos na forma de substâncias dentro de um ciclo aqui no nosso planeta, e é importante que você entenda, beleza? Então olha só, pessoal, esses ciclos biogeoquímicos ele vem falar da reciclagem desses nutrientes. Então a gente acha que reciclar aí é só reciclar lixo, mas na verdade a gente também pode reciclar nutrientes que estão disponíveis no nosso planeta, beleza? E essa ciclagem desses nutrientes ela é importantíssima para manter o equilíbrio nesses ecossistemas. Então eu preciso, né, transformar esses elementos, ciclar eles para que a gente possa ter essa disponibilidade contínua em um fluxo, beleza? E pessoal, a gente tem aí então que esses elementos químicos vão estar sempre disponíveis para os seres vivos e também para meios abióticos utilizarem. Aqui a gente vai ver apenas o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, mas existem outros ciclos aí que não aparecem com tanta frequência, mas que também é importante você saber, beleza? Pessoal, no ciclo biogeoquímico existem algumas reações químicas que vão proporcionar essa ciclagem, mas especificamente no caso da água, a gente não tem uma reação química, a gente tem um processo físico, né? Então a gente pode dividir aí os processos sendo físicos e químicos, aonde o processo físico muda apenas o estado físico da substância, enquanto que a reação química ela altera a substância. Então o único ciclo biogeoquímico que sofre um processo físico é o ciclo da água. Quando a gente for falar dos outros nutrientes, todos eles estarão participando dessa ciclagem através de uma reação química, beleza? Então é importante que você entenda etapa por etapa de cada um desses ciclos, né? Cada processo desses ciclos, e também quais são os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, né? Que estão atrelados a esses ciclos, e também os fatores abióticos, que são aqueles fatores não vivos, tá bom? Então é importante que você entenda aí esses 3 tópicos para você matar as questões aí do nosso vestibular. Beleza? Então olha só, vou começar aqui com a primeira questão que diz o seguinte: o ciclo hidrológico ou ciclo da água é movimento contínuo da água presente nos oceanos, nos continentes, superfície, solo e rocha e na atmosfera. Então observe a figura a seguir. Então ele dá aí uma figura, né, que ele coloca aí as letras de A até F e você vai precisar identificar quais são esses processos. Pessoal, toda vez que ele falar ciclo hidrológico, hidro você já sabe que vai falar de água. E eu falei há pouco que a água ela vai estar presente aí no ciclo biogeoquímico através de processos físicos e não reações químicas. Então vem entender cada um desses processos. O que a questão pede? Os processos representados pelas letras de A até F, envolvidos diretamente no ciclo da água, são respectivamente: letra A, evaporação, transpiração, condensação, precipitação, escoamento e infiltração. Letra B, transpiração, evaporação,
condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Letra C, evaporação, transpiração, condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Letra D, transpiração, evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração. Ou letra E, evaporação, transpiração, precipitação, condensação, infiltração e escoamento. Perceba aí que todas as alternativas elas vão nomear os mesmos processos, o que vai mudar é a ordem. E para a gente responder essa questão, a gente precisa saber aí a ordem de cada processo. Então, aqui no processo que está representado pela letra A, pessoal, a gente está vendo aí uma seta indicando a saída de água de corpos aquáticos. Pode ser um rio, um mar, um lago, não importa. Mas quando esse rio, esse mar, sofre a ação do calor do sol e também de algumas ali alterações físicas, como uma onda, né, um choque, alguma coisa do tipo, a gente vai ter um processo conhecido aí por evaporação. Então, a gente tem que aí, nesse caso, vamos voltar aqui, a gente tem um processo físico acontecendo em que a água sai do estado líquido, lá da água do rio, do mar, e se transforma em água no estado gasoso. Pessoal, esse processo aí ocorre através de uma troca de calor. A água ela vai absorver energia do sol, então é um processo endotérmico, porque ela está absorvendo energia para a sua mudança de estado do estado líquido para gasoso. Então já anota aí que a letra A é o processo de evaporação, beleza? E, pessoal, o que está acontecendo aí do ponto de vista das interações intermoleculares? A gente sabe que a água líquida está presa uma à outra por pontes de hidrogênio, que é uma força intermolecular. Essa força ela mantém as moléculas presas na forma líquida. Quando essa substância recebe calor, essas interações começam a se quebrar, então a gente tem ali essas pontes de hidrogênio sendo rompidas e a água muda o seu estado físico, beleza? E aí, pessoal, a gente vai olhar aqui o B, né? Então, o processo B, a gente tem aí a setinha saindo a partir de árvore e a gente sabe que o que acontece, pessoal? Aí eu também tenho alteração da água no estado líquido para o gasoso através de uma árvore. Então, o que a árvore faz? Ela puxa a água do solo para levar nutrientes para si e ela fica nesse fluxo contínuo. Essa água que a árvore puxa, pessoal, ela vai acabar ali liberando através de um processo denominado transpiração, ou também conhecido como evapotranspiração. Então pode aparecer com essas duas palavrinhas, beleza? Também trata-se de um processo físico em que eu tenho uma troca de calor, aonde essa água absorve energia, né, sendo transformada então em água no estado gasoso, vai ali para a atmosfera, beleza? Pessoal, esse processo ele vai acontecer na planta ali por uma estrutura facilitadora chamada estômato. Então é através do estômato que ali a molécula de água começa a sair pela folha, beleza? E aí, pessoal, aqui a gente tem um fluxo contínuo de nutrientes, então a planta vai continuar puxando água e vai facilitar também a troca gasosa, tá bom? Já a letra C, pessoal, ela está mostrando ali que parte da água que evaporou lá do mar e parte da água que veio ali das árvores, ela vai começar a chegar lá na atmosfera e vai começar a se agregar novamente. Então tem um outro processo físico aí acontecendo, que é o quê? A água que estava no estado gasoso, ela vai voltar a ser líquida, beleza? Então a gente tem aí um processo inverso ao que está aparecendo. A água no estado gasoso vai se transformar em água no estado líquido e esse processo é chamado de condensação. Para que isso aconteça, pessoal, a água, né, que está no estado gasoso, ela vai precisar liberar energia quando ela chega lá em cima. Quando ela chega lá em cima e ela libera energia, ou seja, ela perde calor, as pontes de hidrogênio elas começam a ser formadas novamente e aí a gente tem a agregação dessa substância, tá acontecendo aí então a condensação. As pontes de hidrogênio começam a ser formadas e é isso que forma a nossa nuvem. A nuvem ela já é água no estado líquido, apenas em microgotículas, beleza? Agora, quando essas microgotículas começam a se juntar e começam a ficar muito carregadas ali, vai acontecer o processo indicado pela letra D, que é a
precipitação. Então aí é o que a gente chama de chuva, né? Então a chuva começa a cair e essa água que estava lá no estado líquido já em microgotículas, ela começa a cair. Esse processo a gente chama de precipitação, beleza? A gente tem aí a precipitação como importante meio de ter um fluxo gasoso, né? Uma troca gasosa entre a atmosfera e o nosso solo, né? Quando essa água cai, ela vai escoar, pessoal. Então ela vai escorrer num processo chamado escoamento e parte dela também vai sofrer aí o que a gente chama de infiltração, que ela vai entrar ali através do solo e vai chegar nas nossas reservas subterrâneas, produzindo ali uma água doce, né? Uma água potável, que a gente chama de aquíferos. Então essa água vai infiltrar. Portanto, pessoal, a gente viu aí cada processo e só pode ser a letra A: evaporação, transpiração, condensação, precipitação, escoamento e infiltração. Pessoal, aqui a gente viu processos físicos, né? Vou chamar agora aqui, para tirar sua dúvida, a nossa querida aluna Manu, do SIS2, que a dúvida dela pode ser a sua. Então, Manu, qual a sua dúvida? Professor, notei que nesse ciclo ocorre apenas a mudança de estado físico da substância. Isso ocorre em todos os ciclos? Muito bem, Manu, ó. Bem colocado, né? A água, ela participa de um ciclo através de processos físicos. Os outros nutrientes não, pessoal, eles vão participar através de reações químicas. Então, para a gente seguir aqui, ó, a gente tem o ciclo do carbono, por exemplo, que a gente tem a fotossíntese, em que o gás carbônico da atmosfera é transformado em carbono orgânico pelas plantas, formando glicose, que é a principal fonte de energia dos animais, né? Então a gente respira, a gente acorda porque tem glicose no sangue. E também a respiração celular. Quando você respira oxigênio. Quando você expira, você devolve gás carbônico. Então a gente tem aí o carbono participando de um ciclo através de reação química, beleza? Em seguida, a gente tem aí um outro fator, pessoal, que é a combustão, né? Os combustíveis fósseis, ao serem queimados, eles produzem ali CO2. Então, aí eu vou ter o contrário, um carbono orgânico sendo transformado em carbono inorgânico. A gente tem aí, por exemplo, a reação do gás metano, que ao entrar em contato com oxigênio é transformado em CO2 e água, beleza? Então aqui tem um quadro aí com o ciclo do carbono, já tira um print da sua tela, tira uma foto aí, e um desequilíbrio desse ciclo, pessoal, importante que cai no vestibular, é o efeito estufa, porque de acordo com o princípio de Le Chatelier, a gente tem ali, né, uma mudança do equilíbrio dessas reações, e aí o efeito estufa nada mais é do que o desequilíbrio no ciclo do carbono, beleza? Outro ciclo importante é o ciclo do oxigênio, que é bem parecido com o carbono, também com as reações mais importantes sendo fotossíntese e respiração celular. E para finalizar, pessoal, o nosso último ciclo aqui, que parece bastante no vestibular, é o ciclo do nitrogênio, que diz o seguinte, ó, nessa questão: o ciclo do nitrogênio é representado esquematicamente na figura. Então ele mostra aí o ciclo do nitrogênio e ele faz a seguinte pergunta: dentre as espécies nitrogenadas representadas no ciclo, a forma catiônica e a forma elementar que contém o elemento nitrogênio são resultantes, respectivamente, das etapas de letra A, fixação e nitrificação, nitrificação e fixação, nitrificação e denitrificação, denitrificação e fixação ou fixação e denitrificação. Pessoal, aqui a gente tem o nitrogênio na forma elementar e aqui a gente tem o nitrogênio na forma catiônica, ou seja, com carga positiva. Portanto, só pode ser aí a letra E, fixação e denitrificação. Então, pessoal, se gostou da aula de hoje, nós vimos aí os ciclos biogeoquímicos, do ciclo da água ao ciclo do nitrogênio, que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo do Preveste UEA e também seguir a gente em todas as redes sociais com o nome Preveste UEA, para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!